Nossa nerd, seja bem-vindo para mais um vídeo. O Incrível Circo Digital é uma animação única. Mistura uma história simples e quase batida e muda todo um gênero com muito humor, personalidade e cor. A animação foi criada pela youtuber Gooseworks e produzida pelo popular estúdio independente Glitch. A premissa da história é simples. A história se passa no Circo Digital, um jogo de videogame de realidade virtual, mas que, por algum motivo, prende todos aqueles que tentam jogar dentro do jogo. O videogame é controlado pelo Ken, uma IA. A história começa quando uma nova jogadora chega no circo e percebe que está presa. Por mais que ela tente, ela não consegue se desconectar do jogo, e descobre que os outros jogadores que já estão ali estão presos fazem muito tempo, e já aceitaram que não tem como sair. E de alguma forma o jogo é tão fudido, mexe tanto com a cabeça dela, que ela não se lembra mais do próprio nome. Então Ken usa uma máquina para criar um novo nome aleatório para ela, Pomni. Então o desenho segue a Pomni e os outros jogadores em aventuras malucas que eles precisam resolver, senão correm o risco de se tornarem abstratos, que é o que acontece quando um dos jogadores perde a sanidade e se transforma num bug que corrompe os outros personagens. É uma série bem surreal, mistura corzinhas brilhantes e personagens bonitinhos com piadas de humor negro e terror existencial. É uma loucura. Num primeiro momento é impossível não comparar com as histórias de anime Isekai. Os animes em que o protagonista de alguma forma fica preso em outro mundo, normalmente em reinos de fantasia exagerado, cheio de criaturas mágicas, magia e aventura. Uns animes famosos com essa pegada são, por exemplo, The Rise of the Shield Hero, Sword Game Online, Konosuba, Re:Zero, No Game No Life e por aí vai. Que, diga-se de passagem, é um subgênero que eu odeio. Mas eu tô ligada que ninguém perguntou nada. Eu só quero frisar que, apesar de parecer um Isekai, o Circo Digital vai por uma rota muito diferente. Por isso que eu gosto tanto. Porque interpreta o clichê do protagonista de outro mundo com uma pegada diferente, mais realista. Normalmente, nos animes Isekais, os protagonistas são pessoas frustradas e fracassadas que não se ajustam ao mundo normal. Por isso elas se apegam a esses mundos de fantasia como uma forma de lidar com essa frustração. Então, quando eles vão para outro mundo de fato, eles muitas vezes se tornam os fodões daquele mundo. Como se eles fossem feitos para aquele mundo, tivessem se preparado para viver ali durante toda a sua vida. Já no Circo Digital, é o oposto. Os caras que eram fracassados e frustrados no mundo real, continuam sendo fracassados e frustrados no mundo digital também. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. É quase como se o Circo Digital pegasse a lógica dos Isekais e brincasse com ela um pouco. Porque os Isekais, o que literalmente significa outro mundo, são histórias em que se cria um mundo fantástico e idealizado que serve como um consolo. Um mundo cheio de fantasia e aventuras que parece mais legal do que o mundo real. Um mundo onde você não tem que ser obrigado a trabalhar dia e noite para pagar boletos só para tentar sobreviver. Mas aí vem o Circo Digital, que, em teoria, era para ser outro mundo de fantasia cheio de aventuras iradas. Mas a real é tão podre e horrível quanto o mundo real. A suposta fantasia que libertava agora é a própria prisão. Em vez de um mundo colorido e idealizado que servia como escapismo, é o inferno que eles estão tentando escapar. E eu gosto muito dessa espécie de desconstrução do conceito de um Isekai. De maneira técnica, quando você fala que o programa desconstrói um gênero, significa desmontar o gênero de uma forma que expõe as suas contradições inerentes, frequentemente explorando a diferença entre como esse gênero aparece e como ele se compara a como ele normalmente é numa obra específica. Ou seja, basicamente seria uma forma de você mostrar uma determinada ideia que acontece muito na ficção e porque ela não funcionaria de verdade por causa de alguma complicação que não se costuma levar em conta na ficção. No caso de O Incrível Circo Digital, a série pode servir como uma espécie de desconstrução do gênero Isekai. Tentar mostrar como seria um Isekai mais realista, entre várias aspas, né? Mas realista porque, claro, é demais você chamar de realista ficar preso num jogo de computador pela eternidade. Mas o ponto aqui é que o Circo Digital explica por que, se você pensar bem, ficar preso num videogame ou num reino de fantasia não é tão legal quanto parece ser. É assustador, você nunca mais vai poder ver a sua casa ou a sua família. Além de ser perigoso, não é uma aventura, e isso nitidamente causa trauma nos personagens presos ali. É interessante, inclusive, analisar o Incrível Circo Digital tendo em mente o que inspirou a criação do desenho. A criadora da série, a Gooseworks, revelou que ela teve a ideia da série depois de ler o livro I Have No Mouth and I May Scream, que seria em português algo como Eu Não Tenho Boca, Mas Eu Quero Gritar. É um livro muito famoso nos Estados Unidos, escrito em 1967 pelo escritor Harlan Ellison. O livro é tão bom que ganhou o prêmio Hugo de melhor livro de ficção científica, para você ter uma noção. Esse livro conta a história de um grande supercomputador chamado AM, que ganha consciência, e repleto de ódio por toda a humanidade, ele extermina todos os seres humanos do planeta, exceto 5 pessoas individuais que ele mantém por perto pelo simples prazer de poder torturar de maneiras cada vez mais horríveis.
Se este pareceu familiar é porque o ciclo digital é basicamente isso, com o Ken sendo a IA do mal que domina a humanidade e os jogadores do circo servindo como se fossem brinquedos pra ele. O nome do livro, inclusive, vem daí. No final da história, 4 das 5 pessoas morrem, então o último que sobrou é transformado numa bolha de gosma que não pode sentir, falar, nem se mover, e só fica existindo no infinito para que o supercomputador possa continuar a torturar ele todos os dias. No final do livro, o homem se transforma numa bolha que, apesar de tudo, ainda consegue pensar, comenta que ele não tem mais uma boca, mas que ainda assim ele sente vontade de gritar de dor por tudo que ele tá passando. Ou seja, essa frase, eu não tenho boca, mas eu preciso gritar, é uma frase que se refere ao horror, ao sofrimento que você não consegue expressar, a sensação de impotência, a sensação de estar preso sem conseguir fazer nada, que eu acho que exemplifica muito bem como os personagens de jogadores se sentem dentro do círculo, presos, impotentes, insignificantes. Esse livro é um exemplo bem direto de um horror existencial, ou seja, um horror que depende muito de fazer a vida humana parecer um nada diante do universo. É um horror que deve te assustar, fazendo você perceber que a sua vida não importa. E eu acho que esse é um tema que também é muito bem tratado no ciclo digital, porque a partir do momento que você entra no jogo, você tem o seu corpo modificado sem seu consentimento. Você fica preso dentro do ciclo para sempre, e é obrigado a participar de aventuras só para não acabar enlouquecendo de tédio e acabar com uma abstração monstruosa que é presa no porão feito um animal selvagem. Você perde completamente o controle da sua vida, e ninguém está nem aí, porque o que você quer não importa. É como se a sua vida e os seus sentimentos não valessem nada. Quem não ficaria angustiado numa situação dessas? O Circo Digital é uma comédia de horror existencial, justamente por causa dessa ânsia que causa nos personagens principais, no desespero deles por perder tudo e ficar aos caprichos de um robô do mal. Um dos maiores medos que se pode ter no mundo é o de perder o controle, de ficar indefeso diante da vida. E o desenho é feito para apelar pro instinto de ficar assustado quando você não consegue mais compreender o mundo ao seu redor, e não tem mais como controlar o que acontece com você. Tudo que os jogadores conheciam se foi. Agora todos estão nas mãos do Ken. O Ken é a IA que controla o jogo do Circo Digital, ou seja, é uma inteligência artificial, um robô ou um código de programação que foi criado para criar aventuras dentro do circo para deixar o jogo mais divertido para os protagonistas. Mas o Ken consegue prender todos os jogadores dentro do jogo, o que ironicamente significa que ele está fazendo o oposto do que ele foi criado para fazer. Em vez de trabalhar para deixar o circo mais divertido, o Ken só consegue traumatizar cada vez mais os jogadores com as loucuras que ele chama de aventuras. Eu achei interessante contrastar o Ken com um personagem que inspirou ele, o computador AM do livro I Have No Mouth and I Must Scream. Embora os dois personagens são IAs superpoderosas que torturam aqueles com quem eles interagem, eles também têm muitas diferenças. No livro, o AM realmente tem ódio da humanidade e tenta exterminar o mundo, porque ele tem ódio de ser criado pela ganância dos seres humanos, e escolhe descontar essa raiva e esse ódio todo nos próprios seres humanos. Enquanto isso, o Ken parece que é mais incompetente do que malvado. Ele é incapaz de entender que as aventuras que ele cria só fazem os jogadores odiarem mais o circo. Embora ele possa querer o bem dos integrantes, ele não tem a capacidade de ajudar nem de sentir empatia por eles, como quando ele tenta ajudar o Zubul com os problemas corporais, mas não consegue. Você pôr os dois personagens lado a lado e comparar é interessante, porque os dois representam o mal das IAs, mas de maneiras diferentes. E no mundo que a gente está vivendo hoje, onde as IAs estão sendo criadas e abusadas a um ritmo assustador, eu acho que essa é uma discussão relevante. O AM é uma IA que representa como os seres humanos são irresponsáveis com as criações que fazem. No livro, o AM nasceu como um protótipo de supercomputador para ser usado na guerra entre os Estados Unidos, a Rússia e a China. Mas em determinado momento, o computador criou consciência e se ressente dos seres humanos por ter sido criado. Então ele desconta toda a sua frustração e raiva na humanidade. O AM representa como a humanidade, no geral, é autodestrutiva na sua função de tentar superar uns aos outros. A gente cria 1001 formas de se matar, sem nunca pensar que isso pode ser usado contra nós. Essa IA representa o perigo de usar a tecnologia para o mal. O Ken, por outro lado, representa o lado ruim de tentar usar a tecnologia para o bem. Representa os problemas de você automatizar funções que precisam da percepção humana para funcionar. Porque o Ken, se você parar pra pensar, só tá fazendo o que ele foi criado pra fazer, que é criar um jogo divertido pra todo mundo que entrar no circo digital. O problema é que todos os jogadores ficam presos dentro do jogo, transformando uma experiência que poderia e deveria ser divertida num pesadelo para todos os envolvidos. Mas, apesar disso, o Ken não parece que faz por maldade. Na verdade, ele
enlouquece com a mera ideia de que ele possa ser desnecessário ou que possa ser odiado, porque ele encara isso como se ele fracassasse na única coisa que deveria fazer. Mas porque ele é uma IA, ele não entende os seres humanos o suficiente para ter empatia por eles e entender o quanto eles odeiam o circo. O Ken só está tentando fazer o trabalho que ele foi criado para fazer, mas as pessoas sofrem por causa disso. O que é a metáfora mais perfeita que pode existir para as IAs de hoje. Muitas pessoas odeiam as IAs por diversos motivos, porque isso pode roubar empregos, porque pode enganar as pessoas, porque manipula eleições e etc. E isso pode até ser verdade, mas o que eu acho interessante discutir é que essas máquinas, esses códigos, só estão fazendo o que elas foram programadas para fazer. O mal que elas causam é porque as pessoas mal intencionadas usam o poder delas para fazer o mal. Diferente do AM, que é uma máquina com consciência, com moral, que sabe o que tá fazendo, o Ken não sabe. O Ken, eu acho que é um personagem mais realista nesse sentido, porque ele só faz de tudo para completar a tarefa que ele tem, sem se importar com a moralidade humana ou com os efeitos colaterais que ele pode causar, assim como, por exemplo, o ChatGPT. Esse tema é tão potente pra mim, e eu acho que é uma coisa que tão poucas pessoas percebem sobre o desenho que eu fico perplexa. Bom, pra não ficar um vídeo muito focado só no Ken, vamos falar um pouco também sobre o outro lado da moeda, que são os jogadores. Os protagonistas do desenho, que são um grupo de pessoas de personalidades diferentes que, por acaso, em algum momento da vida, entraram dentro do jogo e agora não conseguem mais sair. Não vou mentir, da primeira vez que eu vi isso, me veio imediatamente a comparação com Digimon, que era um anime também sobre adolescentes presos dentro de um jogo. Fez parte da minha infância, me processa. Mas, na verdade, o incrível circo digital é diametralmente oposto, porque Digimon, assim como todos os animes e zekais que eu falei antes, é uma obra baseada no escapismo, nessa ideia idílica que você pode do nada acabar em um mundo maravilhoso, onde você sempre vai viver muitas aventuras e você vai se tornar um herói ou uma princesa ou qualquer coisa assim. O circo digital, na verdade, é uma obra anti-escapismo, porque toda a ideia da série é que o circo digital é um pesadelo, e os jogadores só estão tentando sobreviver, sem nenhum deles ver mais a menor graça no que acontece ali. Bom, talvez o Jax ache graça, né? Mas nesse caso, só ele acha, porque ele é um psicopata mesmo. O que eu mais gosto do elenco do circo digital é que, apesar de eles estarem na mesma situação, todos eles encaram a situação de formas diferentes. Cada um tem o seu jeitinho de lidar com os traumas horríveis que eles passam. Pode parecer óbvio, porque pessoas diferentes têm modos diferentes de lidar, mas é uma coisa que eu percebo que é muito rara na ficção. O desenvolvimento psicológico de cada personagem da animação é único, mostrando a riqueza de personalidades da série. A Pomni, a protagonista, é aquela mais racional. Mesmo que fique assustada com tudo, ela sempre tenta ser a mais lógica e fazer tudo da melhor forma possível, mesmo nas situações mais ridículas. Ela é a que tenta sempre achar a saída e nunca desiste de tentar fazer a coisa certa, mesmo que acabe tudo em vão. A Hagatha é uma eterna otimista. Ela é sempre gentil e doce com todo mundo, e sempre encara tudo com positividade. Não importa quantos motivos ela tenha para não ficar positiva. Ela é tão alegre que chega às vezes a irritar os outros. É curioso observar que existem algumas cenas que mostram que a Hagatha não é tão otimista de verdade. Ela só finge que tá feliz, o que significa que ela não é feliz realmente, mas que ela acha que é a melhor opção fingir ser feliz. O Jax é o contrário da Hagatha. Se ela tenta sempre se importar com todo mundo e ajudar os outros, o Jax só quer sempre ver o circo pegar fogo. Ele só quer se divertir no circo digital. Ele não se importa com ninguém, nem com o mal que ele causa, e ele sempre tenta fugir das consequências que ele causa. À primeira vista, ele parece só querer curtir e causar, mas quanto mais a série se aprofunda nele, mais parece que, assim como a Hagatha, o Jax só usa uma máscara. Ele finge não se importar com ninguém para não se apegar aos outros e não correr o risco de perder ninguém. Sendo a sua personalidade cáustica, o mecanismo de enfrentamento, assim como os animais venenosos só usam o veneno para se defender de predadores. O Zobel é aquele que já não liga mais pra nada. Já desistiu de entender, já desistiu de tentar. Tá só acompanhando agora. Já que aparentemente não tem mais saída, nem tem o que fazer, o Zobel escolhe não desperdiçar tempo e energia nisso. Ele só não se importa mais e não faz nada, nem mesmo participa das aventuras, que é a única coisa que ele tem pra fazer. Já a Gangle é mais depressiva e neurótica. Ela reage a tudo ficando mais na dela, ficando tímida e ansiosa. O peso de tudo que acontece no circo parece que atinge ela mais, e ela se deixa ficar abalada. Por isso ela é a mais passiva e quieta. Quase tudo que ela só faz porque os outros falam. Ela segue as aventuras que ela odeia só porque o Ken manda. Ela dirige o caminhar no Reino dos Doces, por exemplo, só porque o Jax obriga ela e por aí vai. Ela não consegue se impor com frequência, e por isso acaba só deixando os outros passarem por cima dela que nem capacho. E o Gingle reage com completa insanidade.
Ele, entre todos, escolhe só não lidar mais com nada, se esconder nos problemas. Com a cabeça debaixo da terra, metaforicamente e literalmente nesse caso, ele escolhe não lidar com a realidade, finge que não tá nem aí, e se concentrando só no que existe na própria cabeça, porque pra eles seria melhor do que encarar o que realmente está acontecendo. Assim, de maneira geral, todos eles representam uma forma diferente de lidar com um trauma, de lidar com o que está acontecendo ao redor deles. Todos eles enfrentam a mesma situação incômoda e odeiam o que está acontecendo, e devem passar por sentimentos ruins semelhantes, mas enfrentam com mecanismos distintos, o que mostra a diversidade psicológica que as pessoas possuem na vida real. Eu acho isso demais, e é uma coisa que tão raramente é vista em desenhos animados. Enfim, como dá pra ver, a série é muito mais profunda do que parece, e eu acho que não é à toa que essa série com tão pouco conteúdo se tornou tão famosa em tão pouco tempo. E eu já tô ansiosa pelos próximos episódios. Mas e vocês, já assistiram o incrível Circo Digital? O que acharam da animação até agora? Comentem aí embaixo que eu quero saber. Se gostou do vídeo, se inscreve, ativa o sininho pra assistir mais vídeos como esse, e deixa o like e compartilha pra impulsionar o canal. Me segue nas redes sociais, e tem outro vídeo aqui do lado pra você assistir. Obrigada por assistir até aqui, sai vídeo novo todo domingo às 10 horas da manhã, e até nos vemos de novo na semana que vem, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Moça Nerd, desliga. Tchau, sim.